onde estás? Vamos orar. Pai justo, amado, santo e querido, aqui estamos nós, Senhor, mais um dia a adorar e exaltar o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E neste momento, Senhor, estamos a Te pedir que o Senhor venha falar mais um pouco aos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar, Senhor, aos nossos ouvidos, a nossa alma. Que a Tua palavra venha penetrar, ó Deus, em nossas vidas. E venha nos trazer ensinamento e construção, ó Pai. Para que quando possamos sair daqui, possamos sair cheios, ó Deus, do Teu Espírito, para continuar a nossa vida lá fora. E assim também, que o Senhor também, nesta noite, possa renovar o Teu Filho e encher novamente as suas forças, para que Ele possa caminhar por mais, não por 10, mas por todos os anos que vierem pela frente. Aleluia, Jesus! É tão somente isso que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se, em nome de Jesus. Glória a Jesus! E nesse momento temos aqui a história de um casal recém-gerado, saindo do forno em contato direto com o seu pastor. Duas ovelhas recém-chegadas no aprisco do Éden, pastoreadas pelo próprio Deus. E é sobre esses que vamos conversar um pouco aqui. Mas para entendermos um pouco da história desse casal, dessas duas ovelhas, nós precisamos voltar um pouco e saber quem é seu pastor. O que ele fez? Quais as suas motivações? E não estamos falando de outro, e sim do próprio Deus, aquele que criou a mim e a você. E a Bíblia, ela quando foi escrita, ela foi escrita para contar a história de um povo, o povo de Israel. Mas ela tem como principal objetivo falar do amor de Deus para com o povo. E não tinha outra forma de começar a Bíblia senão como falar do próprio Deus e dizer que no princípio Deus, no princípio Deus criou os céus e terra. Aleluia! E eu me vejo na necessidade de falar um pouco e trazer a ciência aqui para dentro. Que muitos teólogos e estudiosos falam sobre a criação do mundo de forma evolucionista. Eu respeito, mas a palavra de Deus não me permite concordar. Muitos falam que a origem do universo se deu em uma grande explosão, aonde tudo se formou a partir do acaso. Mas não dá para dizer que tudo que está criado na sua precisão veio do acaso de uma explosão. É tudo muito perfeito. É perfeito ao ponto de que a ciência não consegue justificar o início. Ela apenas precisa de um ponto de partida e se preocupa ali do Big Bang para frente. Mas quando você pergunta o que veio antes do Big Bang, muitos dirão não sei, alguns dirão nada. E para a ciência, nada não forma uma coisa, porque do nada não se tem nada. Então, se antes tínhamos nada, por que agora temos algo? O que gerou o start? De onde veio o Big Bang? E nesse momento a ciência quebra, porque é necessário o início. E o que formou o início? Os ateus não conseguem provar.
Os cientistas param aí e neste momento a minha e a tua fé entra em prática, porque não tem outro senão Deus. Aquele que não precisa de nada para existir, aquele que é eterno e existe antes mesmo do tempo. Ele é atemporal, ele é eterno, Aleluia. ele é único, Glória a Deus. e poderoso para criar tudo. Graças a Deus. E ele começa a criar o universo, regendo suas leis, aplicando seus teoremas, e tudo que existe ao nosso entorno está sob o controle de Deus. E nesse momento que Deus cria tudo, céus e terra, árvores, o mar, os peixes, os animais, por fim ele cria a sua primeira ovelha. E a Bíblia nos diz que do pó da terra Deus o criou. E a Bíblia diz, lá no verso 7 do capítulo 2, que formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aleluia. E aqui eu acho algo interessante, porque esse conceito de alma, ele era muito deturpado quando nós vemos lá nos estudiosos gregos. O conceito de alma, que normalmente é visto e analisado por filmes, por representações de desenhos, nós sempre temos aquela representação do fantasminha, da alma, daquela alma penada. A Bíblia não existe isso. O conceito de alma vivente aqui, ela existe inerente ao corpo. Aleluia. Após o corpo ser destruído, não existe mais alma. Irmão, como você me explica isso? Estão vendo essas lâmpadas? Para elas ligarem, precisa de eletricidade. E quando eu tenho lâmpada e eletricidade, isso forma luz. A Bíblia diz que Deus fez da lâmpada o pó, do fôlego a eletricidade, que gerou a alma vivente, a luz. No momento que eu tiro a lâmpada, eu não tenho luz. No momento que eu tiro a eletricidade, eu não tenho luz. No momento que o corpo morre, a alma é destruída. Não existe luz. E eu preciso que isso fique claro no coração de cada um de vocês, porque Deus nos fez alma vivente. E pelo conceito bíblico, temos muitas almas aqui. Não apenas corpos, mas almas viventes, criadas pelo próprio Deus, para adorarem ao seu Deus, com o objetivo único de adorar ao Pai e obedecer ao seu pastor. Glória a Jesus. E neste momento eu entendo que o propósito de Deus para Adão e Eva foi único. Ele disse: Adão, eu tenho uma missão para tu, vem cá. Aleluia. Olha, estás vendo tudo isso que eu criei? É teu. Sabe qual é o teu objetivo, Adão? Cuidar e lavrar. E eu preciso trazer isso para mim e para a tua vida. Todos nós temos uma função, uma obrigação dentro da obra de Deus. Aleluia. Temos algo que Deus nos incumbiu a fazer e não podemos ser omissos em fazer. Deus deu uma missão a Adão, disse: olha, te dei o Éden, lavra e guarda, cuida, é teu, és mordomo daquilo que eu te dei. Deus fala isso para mim e para você. Deus nos deu casa, família, saúde, filhos. Cuida, eu te dei. Aleluia. Muitas vezes achamos que somos dono de alguma coisa,
negativo. Somos mordomos. Deus disse: guarda e lavra a tua missão. E eu tenho mais uma missão, assim como o missionário falou aqui. No momento que entramos e assumimos a responsabilidade de congregarmos em uma igreja, assumimos mais uma responsabilidade: cuidar do pastor. Essa responsabilidade jamais teríamos se estivéssemos lá fora. Você não tem essa necessidade. Mas a partir do momento que você assume um compromisso, você também tem mais uma dívida, mais uma obrigação. Assim como é a obrigação também dele cuidar de você. Aleluia. E Deus fez Adão para cuidar do Éden, para lavrar o Éden. Mas como Deus, entendendo Deus e sabendo o que eu sei dele, o Éden não poderia terminar em um grande jardim e um homem para lavrar. Deus fez questão de, no meio do jardim, colocar duas árvores. Duas. No verso 9, a palavra de Deus diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e toda boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Adão era o primeiro projeto de Deus para a perfeição. Era a primeira ovelha de Deus para assumir ali o cargo de homem perfeito. Projeto para a eternidade. Porque Deus deu a Adão algo que era extremamente importante e algo que ele não podia deixar de cuidar. Porque aquilo que é importante nós colocamos no meio, nós queremos destaque. Deus disse: isso é importante. E o que era tão importante para Deus? Livre arbítrio. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem noção do peso da importância disso para a vida daquele homem. Porque se Deus não dá a Adão a opção de escolha, Adão jamais seria seu filho. Seria apenas um robô e um escravo. Mas no momento que Deus disse: eu te dou a opção, e naquele momento, mesmo sendo Deus, tendo o poder sobre toda a criação, ele se fez vulnerável. Mas irmão, como Deus se fez vulnerável? Ele colocou em Adão o poder de negá-lo. Ele deu a Adão a autoridade de dizer: não quero Deus. Como um ser que criou o universo, tem tudo na palma da mão, permite que algo falhe. E ele disse: se tu quiser, pode falhar. Isso é a definição de amor. Porque aquele que ama jamais escravizará. Porque aquele que ama entregará a você a liberdade. Deus, quando te chamou e te escolheu, Ele não te chamou e te escolheu para fazer de você um escravo ou um servo. Ele te chamou para ser amigo. Glória a Deus. E Ele disse: a você eu te dou liberdade. Glória a Deus, aleluia. Eu te dou a escolha de não me escolher, de não me querer, porque eu te amo. Aleluia, glória. Aleluia. Porque eu quero o teu melhor, mesmo que você não queira. Glória a Deus. Mesmo que você não me queira, eu te quero. Glória a Deus. E ele dizia isso para Adão em suas atitudes. E Adão entendeu. Adão entendeu que o fato de Deus ter colocado lá duas árvores, mas apenas uma era proibida. Apenas do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida, Deus não falou nada.
Adão foi criado para ser eterno, para jamais morrer, pois ele comeria todos os dias da árvore da vida, se ele bem o quisesse. Deus disse: Adão, eu vou te dar tudo, tudo é teu, só cuida. Mas uma das missões que Deus entregou àquele homem foi dar nomes a todos os animais. Adão, estás vendo esse animal? O que é que tu acha dele? Senhor, tem uma cara de boi, eu vou chamar de boi, porque eu acho que parece. E a outra que vive com ele parece andar muito junto, eu vou chamar de vaca. O que é que o senhor acha? O senhor fazia, acho bom, interessante. E Adão saiu pondo nome em todos os animais. Mas eu fico imaginando, meu pastor, algo devia estar incomodando ele. Sabe por quê? Porque para todos os animais ele tinha que dar nome a dois: ao macho e a fêmea. Mas tinha quantos Adãos? Só um. E Adão, eu imagino Adão pensando: tem alguma coisa errada. É dois leões. Aleluia. É um boi e uma vaca. É dois passarinhos no ninho. Mas eu que sou. E essa é a primeira vez que Deus diz não. Aleluia. Sabe, todos os dias quando Deus terminava a sua criação, Ele olhava para o que tinha feito e dizia: que coisa linda, isso é muito bom. Os céus e terra, que coisa maravilhosa. As plantas, o mar, isso é lindo. Porém, quando Deus olha para dentro de Adão, Deus encontra um vazio. Que o próprio Deus não foi o suficiente para preencher. Mas, irmão, por que você diz isso? Porque é o próprio Deus que fala. Pois não é lícito que ele fique só. Mas Deus não andava com Adão todos os dias no Éden, como ele estava só. E é a primeira vez que Deus disse que aquilo não é bom. Deus tinha visto algo que não era bom e ele precisava corrigir. E Deus olha para Adão. Eu imagino que Adão tenha colocado em seu coração e desejado algo, desejado um companheiro, talvez um amigo, alguém para estar do seu lado e compartilhar com ele todas as suas ideias. Mas Deus lhe deu algo melhor. Deus lhe deu a coroa da criação. Aleluia. Deus chegou para Adão e disse: vem cá, eu estou vendo que está faltando algo aí dentro. Tem um vazio na tua alma que eu não consigo preencher. Vai tirar um cochilo, daqui a pouco está pronto. Aleluia. E aqui eu vou trazer um parêntese e uma rápida discussão. Meu pastor, muita gente costuma dizer que a mulher, quando foi criada, veio depois de Adão, por isso é inferior. Eu não vou dizer isso porque eu não quero arrumar briga, mas eu preciso discordar desses que falam. Sabe por quê? Porque se a mulher que veio depois é inferior a Adão que veio depois dos animais é inferior aos animais. Nesse caso, essa analogia não dá, porque Adão dominava os animais. Para eu entender isso daqui, eu preciso entender o que é que os hebreus pensam nisso aqui, o que os antigos entendem. E sabe o que é que veio antes da obra-prima? O rascunho. Prazer, rascunho. E Deus fez a obra-prima no final. A coroa da criação. A mulher. Glória a Deus. Aleluia. E eu preciso fazer um segundo parêntese para entender quem é a mulher na história.
a chama de adjutora, auxiliadora em algumas traduções. Do original, Ezer. Mas irmão, desculpa, eu não sei hebraico, não sei grego. Traduza para mim. Ezer. Aleluia. Eu conheço algum varão na Bíblia com o nome de Eliezer. Eliezer. E o que significa Eliezer? El, Deus. E meu. El, Deus meu. Ezer, Deus meu. Meu ajudador. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou tentar falar em uma outra linguagem. A mulher não é aquela que me apoia e me ajuda. É aquela que me socorre. Glória a Deus. É aquela que me tira do fundo do poço. Glória a Deus. É aquela que quando eu caio ela me levanta. A mulher tem a mesma função que um corpo de bombeiro, um batalhão policial, que quando você não consegue resolver, você chama ela e diz: ajuda aqui que tem mais não. Deus deu a Adão não foi um conselheiro ou alguém para ele discutir sobre o nome de animais. Deus deu a ele algo que ele nem sequer imaginava. Ele queria um fusquinha. Deus disse: eu vou te dar a Ferrari. Glória a Deus. Porque o que Deus tem planejado para mim e para você é muito maior do que eu e você pensa e imagina. Aleluia. O que Deus entregou a Adão estava além do que ele esperava, ao ponto dele olhar para ele e dizer: não, essa agora carne da minha carne, ossos dos meus ossos, da mesma porção que fui criado foste também. Mas aí eu vejo que Deus ele foi sábio. Sabe por quê? O osso foi de onde? Costela, né? Foi do pé não? Para o homem não se sentir superior. Foi da cabeça não, né? Para ela não se sentir superior. Vai andar lado a lado, Aleluia. ombro a ombro. Não tem ninguém maior nem menor. São feitos da mesma porção. Andarão lado a lado. Glória a Deus. E Deus deu um presente àquele homem. E Deus agora tem quantas ovelhas? 2. O rebanho dobrou. Agora ele tem que cuidar de 2. Mas o que acontece? A gente precisa ir lá no capítulo 3. Vou precisar adiantar um pouco. As horas estão correndo demais. Mas no capítulo 3 de Gênesis, a palavra de Deus vai nos ensinar algo interessante. Porque eu preciso chegar em Gênesis 3:9. No versículo 1, a palavra de Deus diz que a serpente é a mais astuta dos animais. Foi usada pelo diabo para ludibriar, enganar a Eva. Mas sabe o que eu acho interessante? Que por mais que quando a gente lê a Bíblia, parece que tudo está acontecendo muito rápido. Não temos noção de tempo. Entenda que muito tempo se passou. E as 2 árvores estavam onde, meu pastor? No centro. As 2. Logo, eu ia comer daqui, enquanto a outra está ali. Todos os dias Adão e Eva paquerava, conhecia, e eu estava aqui. Que árvore bonita, meu Deus. É linda. Eu só posso comer e ir embora. Todos os dias. Mas teve um dia que muito provavelmente um dos dois ficou admirando a beleza. E a Bíblia nos ensina a fugir da aparência. Preciso agora puxar esse gancho. Quantas vezes nos topamos diante de problemas armados pelo inimigo e achamos que somos fortes? A palavra nos deu diz: fugir da aparência. Parece que é perigo. Sai de pé. Tu é frágil. Tu és bom. Você cai.
forte da Bíblia, caiu. Mas Deus não podia obrigá-los. O livre-arbítrio foi entregue. Amor de Deus em ação. E todos os dias, aquela bela árvore me chamava a atenção. Mas eu imagino que um dia Eva não conseguiu se conter e ficou admirando. E disse: rapaz, é muito bonito. E a serpente, por ver o diabo, por sua vez, ao ver a mulher, precisava puxar contato e disse: puxa, não foi assim que Deus te falou? Que de todas as árvores do jardim não devereis comer? E ela faz: oxe, não foi isso que eu escutei dele, não. Ele disse o contrário. Ele disse que de todas eu comerei, mas do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, eu não devo comer nem tocar. Não lembro de Deus ter falado tocar em momento. Sabe o que eu aprendo aqui? Nunca, em momento algum, devemos colocar palavras na boca de Deus. Se Deus disse A, não é A. Se Deus disse e ordenou que no verso 17 da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, não comerás. Ela disse para a serpente que não devia comer nem tocar. E a serpente estava fazendo o que com a fruta? Mas ele disse que se tu tocar acontece o quê? Eu morro. Ela fez: então por que eu não morro? Por que eu não morro? Eu não estou falando aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso não está na Bíblia, tá? Eu estou imaginando. Porque a serpente estava falando e induzindo ela. Ela deu à serpente uma informação que Deus não tinha dado. A serpente fez: oxe, tocar? Oxe, isso aqui. Hein? Estou vivo. Naquele momento ela fez: oxe, não morri não, né? Então quer dizer que não é verdade? Porque o diabo tocou nela no mesmo ponto que Deus tocou. Porém, ele deturpou a informação. E a palavra de Deus continua dizendo no verso 4: e disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Com que convicção ela disse isso? Porque ela estava tocando. Não vai morrer, ó, está comigo aqui, ó. Essa fruta aqui, o problema? Não morre. Estou te mostrando que não morre. E aí no verso 5, ela continua dizendo: porque Deus sabe que no dia em que comerdes, sereis igual a Ele. Me diga o motivo para Eva não comer a fruta com essas qualidades. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para entendimento. Me diga um motivo para ela não comer. Só desobediência. Só. Era linda a árvore. O fruto era maravilhoso. Sabe quando você vê aquela fruta que você ama e está do jeito que você gosta? Chega, desce aquela babinha aqui no canto, você vai: meu rapaz, eu vou ter que comprar essa daí. Sabe aquela fruta que você ama, você olha, você deseja, você sente o sabor, você nem tem colocado na boca. Eva estava sentindo esse desejo. E além disso, foi colocado no coração dela que ela não morria e ela seria igual a Deus. Me dê um motivo para você não comer essa fruta. E ela come. E sabe o que é que eu começo a ver nesse momento?
É que muitas das vezes eu e você estamos diante de uma situação que nós sabemos que é errado. Pois Eva mostrou para ele que ela sabia que era errado. Nós sabemos. E ainda assim queremos justificar dentro do nosso coração que é certo. Quantas das vezes estamos diante de atos e condições que é claro dentro do nosso coração que não devemos seguir em frente, que não devemos ir e não devemos tomar determinadas atitudes, e mesmo assim fazemos. Queremos justificar dentro do nosso coração que aquilo é certo porque eu vou ajudar A, B ou C, porque eu vou estar ali festejando com fulano e beltrano, e ali eu vou estar honrando a vida de alguém, mas estou numa festa mundana. Mas na minha, meu coração está dizendo, não, mas isso aqui é para honrar meu amigo, e está desonrando a Deus. Quantas das vezes queremos justificar em nosso coração que minha atitude é certa porque A e B está fazendo, mas A e B faz, eu nunca vi ele ter consequências pelo que ele fez. Eu vou fazer também. Não tem consequências. Muitos de nós somos inconsequentes. Adão e Eva não conheciam as consequências. Eva comeu do fruto. Sabe o que foi que ela percebeu assim que comeu? Que estava nua. Ela disse a Adão: o que foi que ela fez? Eu vou ficar só? Olha, é boas. Isso é muito bom, não quer não? O apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, diz que Eva comeu e foi condenada. Adão comeu porque sabia, ele não foi enganado. Então por que Adão comeu? Se ele sabia. Eva foi ludibriada pela serpente, ok, ela tem um ponto, foi enganada. E Adão? Me deu motivo agora para Adão ter comido, porque o que ele estava fazendo, ele sabia. Vamos ler? Texto bíblico, 1 Timóteo capítulo 2, verso 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E por que Adão comeu, meu pastor? Só tem um motivo. Colocou ela acima de Deus. Ele sabia que era errado, mas fez por amor. Sabe o que é que eu aprendo, meu irmão? Que no dia que eu e você colocarmos qualquer coisa na nossa vida acima de Deus, estamos com pecado. Mas foi minha esposa, foi meu marido, foi meu filho, é pecado. E você vai estar pecando. Mas é meu pai, é meu pastor. No momento que ele no meu coração estiver acima de Deus, eu não terei pacto com Deus. Eu amo de todo o meu coração, mas nunca estará acima de Deus. Aleluia! Nunca. E ele sabe disso. Glória a Jesus! No momento em que eu e você abandonarmos o amor que sentimos por Deus, precisamos estar prontos para as consequências. Porque as consequências virão, e é por isso que eu estou aqui hoje, para deixar você, ovelha, ciente de que a tua função aqui é obedecer a Deus. Aleluia! É honrar a Deus. Glória a Deus. Porque no momento que você fizer isso, você também honrará a Deus. É verdade, glória a Deus. Glória a Jesus. No momento que Adão e Eva esqueceram de Deus, lembraram apenas um do outro, eles caíram diante de Deus. E a consequência de Deus não foi boa para eles.
neste momento, Deus desce. Eu preciso reformular isso. A pergunta é: onde Deus estava enquanto Adão e Eva comiam do fruto? Aleluia! Sabe onde é que Deus estava? Onde é que Deus estava, meu pastor? Glória a Deus. Do lado. Aleluia. Do lado de Adão e Eva. Porque como Deus onipresente, Ele não podia estar em todo lugar. E por que Deus não fez nada, meu irmão? Mas por amor Ele deixou pecar. Ele deixou aviso. Ele avisou, alertou, sinalizou e eles fizeram. Verdade. Deus não vai entender. No momento em que eu e você estivermos planejando pecar, fazer algo contra Deus, não espere Deus intervir, não. Deus vai deixar você quebrar a cara. Deus vai deixar você se acabar todinho, porque as consequências virão. E eu quero deixar todos cientes aqui hoje que nossas atitudes têm consequência. Não vivemos em um mundo fantástico de Bob, em que as nossas atitudes e transgressões não têm consequências diante de Deus. Deus não vai ter eu e você como inocente. Ele nos ensina todos os dias. E no momento em que Adão e Eva errou diante de Deus, eles vão ter que agora aceitar o que o salmista Davi uma vez disse: Senhor, agora só a tua vara e o teu cajado para me consolar, porque viver diante de ti não dá. É verdade. Aleluia. E nesse momento nós temos, o diabo fez a pergunta, voltando para Gênesis, no capítulo 3, no verso 1, o diabo questiona Eva: não comereis da árvore? Não comereis de toda a árvore do jardim? É isso que Deus disse? Uma pergunta com total intenção de enganar. E no momento que Deus desce ao nível de Adão e Eva, Ele faz uma pergunta sincera. Você percebe todo o tom de ironia do diabo para o casal, mas eu consigo sentir toda a sinceridade de Deus quando Ele pergunta: onde estás? Te dei tudo, tu não fizestes nada, te dei tudo. Onde estás? Te dei um pastor, te dei casa, te dei uma família, te dei a vida. E eu te pergunto: onde estás? Eu pergunto para você: onde hoje você está? Hoje você está dentro ou fora do aprisco de Deus? Esqueça essas paredes. Estou falando de Deus. Glória a Jesus. Dentro ou fora? Se você está dentro, você está protegido e guardado. Mas se você está fora, leões, lobos estão atrás de você. O diabo quer te devorar. Só tem proteção dentro do aprisco de Deus. Aleluia. Cuidado pelo bom pastor. Não tem proteção lá fora. Não tem segurança. Não tem arma. Não tem dinheiro que proteja o homem. Apenas Deus. Você pode ser o homem mais poderoso do mundo. Sem Deus, você não é nada. E eu quero que você entenda hoje aqui que o teu lugar não é lá fora, é dentro do aprisco de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O teu lugar é dentro da casa de Deus, é adorando a Ele, é exaltando o nome dEle, Aleluia. é aqui dentro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos que o diabo
processo. Mas, irmão, como é que eu consigo entender um Deus que sabe de tudo e deixou isso acontecer? Eu não consigo aceitar essa situação. Ele sabe de tudo e permitiu que acontecesse. E eu preciso, nesse momento, fazer com que você venha junto comigo para dentro do coração de Deus. E assim como Deus, Ele é Pai, Ele é Pastor. E para entendê-lo, nós vamos viajar para dentro dos seus sentimentos. Para entender esta pergunta, porque será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Ele não conhecia o jardim do Éden com a palma da mão? Será que Ele não sabia por onde Adão andava? Por que a pergunta? E Deus, em sua infinita sabedoria, nos ensinou, pelo seu apóstolo Paulo, que o seu filho, quando veio à terra, ele esvaziou-se de si mesmo. E eu consigo entender isso quando eu olho e reflito o Filho do Pai. Porque a palavra de Deus me ensinou lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, verso 24, que ele diz que antes que eu clame, Ele responderá. E ainda que eu esteja falando, Ele vai ouvir. Aleluia. Sabe o que é que eu entendo com isso? Glória a Deus. Que Deus, o ser mais perfeito, porque Deus ele não tem raciocínio, Ele não precisa raciocinar, Ele sabe. Porque no momento que Ele precisa raciocinar, Ele deixou de ser Deus. Ele sabe. Aleluia. Ele tem todo o poder enquanto eu preciso me desenvolver. Aleluia. Ele é a essência da perfeição enquanto eu luto para deixar de ser imperfeito. A essência, a dualidade, o ser grandioso e perfeito e eu, aquela carcaça mais imperfeita da humanidade. Como é que este Deus conversa com esse ser? Eu consigo conversar com os irmãos porque somos de igual modo, temos mesmas imperfeições. Mas para eu conversar com um animal, como faço? Tenho que me rebaixar a um animal para conversar com ele. Como Deus faz para conversar comigo? Deus precisou descer para conversar com Adão. E o que foi que Deus fez? E aí permitam-me fazer uma ilustração. Imagine que Deus é um ser que possui uma Ferrari. E essa Ferrari, ele sai no momento que ele quiser, a hora que ele quiser, porque é dele. Mas, nesse momento, o nosso presbítero precisa conversar com Deus. Mas os presbíteros têm medo e receio de andar de carro. Tem medo em seu coração. Ele fica com fobia por entrar dentro de carro. Sabe o que Deus faz? Ele vai até o presbítero a pé para entender, para conversar com ele. Aleluia. Eu quero que você entenda que ele não deixou de ser dono da Ferrari. É verdade. Mas ele deixou ele em casa para conversar. Glória a Jesus. Ele esvazia-se de si mesmo. Ele deixa sua autoridade de Deus. Aleluia. Rebaixa-se a minha e a tua posição para ouvir o que eu e você tem a dizer. Aleluia. Ele sabe, ele diz: eu não quero saber, eu quero ouvir. Ele pode, eu não quero poder, eu quero estar lá. Ele se faz presente na minha, na tua vida. Ele desce a posição de igual para comigo e para contigo, para ouvir o que tu tem a dizer. E naquele momento ele desceu para ser igual a Adão e dizer: Adão, eu preciso de uma resposta sincera. Onde estás?
Naquele momento Deus tinha tirado sua autoridade. Eu quero conversar de igual para igual. Eu quero saber de você, Adão, aonde você está. Porque não foi aí que eu te coloquei. Eu te trouxe para dentro do meu jardim. É dentro do meu rebanho e do meu aprisco que eu te coloquei. Não estou te encontrando. Onde estás? E Adão se vê com vergonha da sua vez. Com vergonha de falar com o seu Deus. Sabe quando é que eu e você temos vergonha de falar com Deus? Quando estamos na posição de Adão. Quando estamos errados. E Deus nos questiona e nós não temos resposta. Irmãos, aqui, neste momento, Deus, Ele quer que eu e você entenda. Nosso lugar não é no mundo, não é nas festas, não é na balada, não é nos prazeres da carne. Entenda, Ele não está dizendo que você não tem acesso, Ele está dizendo que você não tem que ir. Mas eu quero, mas saiba que tudo tem consequências. Adão teve por condenação a maldição de toda a face da terra. Eva passou a ter grandes dores para ter filhos. Todas as nossas atitudes possuem consequências. Tenham consciência disso. Tenha consciência de que Deus te chamou para um propósito. Entenda teu propósito, respeita Ele, entenda a tua essência e viva ela todos os dias da tua vida. Não abandone os dons que Deus te deu. Não os enterre, não os afunde, porque um dia o teu Senhor pedirá conta. E tu, o que apresentarás? Hoje venho com a responsabilidade de te trazer a consciência de quem tu és e onde tem que estar. És primícia de Deus. Aleluia! És a obra-prima da criação. Graças a Deus. Feito para adorar o Todo-Poderoso. Aleluia! Não mais nem menos. Irmãos, jamais tireis Deus de dentro do teu coração. Jamais saia do aprisco. Sabe por quê? Porque apenas o pastor vai ter amor para cuidar de um ovelha. Muitas das vezes nós achamos que estamos sendo cuidados por alguém fora do aprisco. E o Evangelho de João nos ensina que, em geral, quando o pastor sai e precisava fazer alguma viagem, ele normalmente deixa alguém para cuidar das ovelhas. Essa pessoa é chamada de mercenário. Não é pelo vulgo da palavra, mas é porque é aquela pessoa que é paga para cuidar de um bem. Muitas das vezes nós estamos sendo cuidados por um mercenário. E eu quero que você entenda que o mercenário não te ama, apenas um pastor. Aleluia. Porque no momento em que você for atacado, o mercenário faz eu não estava. É verdade. Mas um pastor como Davi, quando vê uma sua ovelha sendo atacada por um leão, sendo atacada por um urso, ele se agarra e estraçalha aquele que queria te matar. Saiba que hoje você está em um rebanho que tem um pastor e não tem um mercenário. Glória a Deus. Você está em um lugar que a pessoa te ama de verdade. Aleluia. Eu não estou falando de Deus. Eu
te falando, viu, pastor? Aleluia, glória a Deus. Respeite, ame, coloque sempre em suas orações, porque eu tenho certeza que Ele tem colocado você na oração. Glória a Deus.